Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues na nossa técnica de som. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. E boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Nós estamos vivendo agora um momento, digamos assim, de ponto morto na tensão, naquele confronto que a gente estava vendo em nível nacional. O que está acontecendo? Bolsonaro puxou a corda até onde pôde, até tropa na rua ele colocou para intimidar o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional deixou claro uma coisa, né? Que não aceita a intimidação porque o Congresso Nacional, todo mundo sabe, representa o poder econômico. Então não tem praticamente senador, deputado ali dentro, exceto aqueles da minoria, 100 e poucos que representam a classe média, representam alguns partidos de trabalhadores, algumas unidades sociais, digamos, tipo sindicato, alguma coisa assim. Excetuados esses 100 e poucos na Câmara Federal, o grande conjunto, em torno de 400 deputados mais ou menos, perto de 400, ele representa o grande poder econômico brasileiro. Representa o agronegócio, a mineração, a indústria da madeira, que não é pequena, o setor atacadista, de um modo geral, a Bolsa de Valores e os grandes bancos, as estruturas financeiras. E esse, efetivamente, é o centro do poder. O coração do poder brasileiro está na Câmara dos Deputados Federais. Por isso que, ao invés de Bolsonaro mandar na Câmara dos Deputados Federais, foi o contrário. Representantes da Câmara Federal, como Ciro Nogueira, hoje estão dentro do Palácio do Planalto, no lugar de um general que era amigo, não é amigo pessoal do Bolsonaro, o Eduardo Ramos, que era o chefe da Casa Civil, aquela que comanda a política. E agora é Ciro Nogueira, que é um deputado do Centrão, ou seja, um representante direto do poder econômico federal dentro da Câmara dos Deputados. Então, entendido isso, entendida essa lógica, quando Bolsonaro tentou confrontar o Tribunal Superior Eleitoral, tentou confrontar o Supremo Tribunal Federal, atacou pessoalmente de maneira até grosseira, com palavras de baixo calão, alguns ministros do Supremo, o Congresso Nacional simplesmente tirou o corpo e manteve duas coisas que não interessam a Bolsonaro. De um lado, a CPI funcionando e fazendo denúncias cada vez mais acentuadas, inclusive envolvendo diretamente o chefe do Executivo. A última é essa denúncia de que Bolsonaro teria falsificado um documento do Tribunal de Contas para inventar uma mentira que as notificações de mortes da Covid teriam sido abaixo daquilo. Professor Rui. Professor Rui Lira? A gente perdeu a conexão com o professor Rui Lira, trazendo aqui os comentários no programa A Cultura Informa. Como sempre, todas as tardes, a gente tem um comentário do professor Rui Lira, do professor Carlos Silva. Oi? Agora sim, de Voltou. volta. Estranho, né? Esse negócio some aqui por conta dele e depois volta também por conta dele e tudo bem. Pois eu dizia o seguinte, então depois da CPI fazer a mais recente acusação, que é essa de Bolsonaro ter falsificado um documento, e que poderá ser indiciado também por isso, ficou funcionando a CPI e do outro lado a Câmara dos Deputados encaminhando as matérias que interessam sim ao poder econômico. A reforma tributária, essa história do imposto de renda, a reforma administrativa, ou seja, tudo aquilo para o que o poder econômico quer que Bolsonaro esteja disponível, que é para sancionar aquelas leis e aqueles projetos que interessam ao grande capital. Essa que é a grande verdade. E, ao mesmo tempo, esse pessoal tratou também, de certa maneira, de ajudar o desgaste de Bolsonaro. Porque tanto Arthur Lira, presidente do Congresso, da Câmara Federal, como
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles deram indiretamente apoio ao sistema que está montado, o sistema de poder que está montado com base no voto. Arthur Lira possibilitou uma grande derrota a Bolsonaro, que ao invés de perder uma vez, perdeu duas, porque não alcançou os votos para tocar o tal voto impresso, que ele tinha interesse, e ninguém aceitou qualquer tipo de acusação sobre a falsificação das urnas, ou a fraude nas urnas, ou a invasão de hacker, ou qualquer coisa semelhante. Ninguém acha que a urna brasileira é falsa, somente Bolsonaro. Então o presidente colheu derrotas e derrotas políticas e até derrotas no voto político dentro do Congresso Nacional, que teoricamente é aquele que também garante que ele não sofre impeachment. Então nós chegamos à seguinte situação. Nem Bolsonaro pode espichar a corda mais em cima do Congresso Nacional, nem tampouco do tribunal ou dos tribunais. Não tem como. Ele pode no 7 de setembro fazer algumas manifestações, essa coisa toda, mas ele não tem como confrontar e como ganhar a parada. Tampouco esses atores, o Congresso e o Judiciário, vão puxar a corda também para derrubar Bolsonaro. Então a tendência agora é que, quando esse imbróglio se resolver nesse momento, Bolsonaro fique confirmado no mandato até as eleições do ano que vem, é o que tem mais sentido, mas tampouco ele confirmado para as eleições do ano que vem, ele tem força política para impor alguma coisa ao Congresso Nacional ou ao Supremo. A não ser que se providencie uma coisa aí que ninguém calcula que seja viável, um golpe militar clássico com tropas na rua, etc. Tal, prendendo os deputados, fechando o Congresso Nacional, fechando o Supremo Tribunal Federal, como querem alguns eleitores de Bolsonaro. Fora disso, o quadro permanece como está. Aí, do outro lado da moeda, Lula está articulando avanços aqui no Nordeste, como foi o caso do entendimento dele em Pernambuco com o PSB, que tende a repetir aquela conexão que houve na última eleição petista. A tendência é o PSB de Pernambuco estar simpático e conectado com a candidatura de Lula. E ele está percorrendo o Nordeste de maneira bem sucedida até aqui, porque ele está indo ou para lugares onde ele tem um espaço para negociação, ou onde a negociação já é garantida, como é o caso do Piauí, onde ele se encontra agora. E, ao mesmo tempo, Lula está colhendo os bons ventos das pesquisas. Saiu uma da XP e PESP, que é uma pesquisa conduzida por Antônio Lavareda, que é muito conhecido aqui em Pernambuco, e essa pesquisa diz a mesma coisa praticamente que as outras dizem, com um agravante. Bolsonaro continua em queda. 5 meses consecutivos caindo nessa pesquisa, e ele caiu mais 2 pontos para baixo em relação à avaliação de governo, e caiu também em relação à avaliação eleitoral, 2 pontos também para baixo. Essa história de cair para baixo é engraçada, né? Não é? Essa eu gostei, viu? Caiu para baixo, viu, gente? Não caiu de lado, não, nem caiu para cima, como se diz na gíria. Pois bem, então esse panorama vai se resolver talvez dessa semana para outra, porque tem muita gente sendo chamada a apagar o fogo. Temer vai cuidar de aquietar Bolsonaro. Talvez não saia esse pedido de impeachment, ou se sair o pedido de impeachment dos ministros, a coisa baixa a bola. E aí pode ser que a gente tenha uma semana, hoje é quarta-feira, até o fim de semana um pouco mais aliviado, um pouco menos tenso, porque tem sido a característica do governo Bolsonaro. Tensionar politicamente o tempo todo, criar crises até artificiais, mas para manter mobilizada a sua base e a radicalização de muita gente. Mas o fato concreto é que Bolsonaro, nesse momento, atravessa o pior momento político de enfraquecimento. Tanto ele está enfraquecido diante das instituições do Judiciário e do Congresso Nacional, como ele está enfraquecido do ponto de vista das intenções de votos e da alta rejeição a ele e ao seu governo, com quase 50% das pessoas já querendo o impeachment também do presidente da República. Então esse enfraquecimento vai ser mantido em banho-maria. Não interessa ao Congresso Nacional, já está muito claro isso, derrubar Bolsonaro. E se eles não derrubam, ninguém derruba. Quem é que vai ter força para derrubar? 100 e poucos deputados é que não vão enfrentar 300, 400 deputados, que não vão permitir que passe qualquer coisa, nem tampouco processo para desmoralizar o presidente ou para colocá-lo numa situação vexatória. Se esse mesmo Congresso conservador, lá atrás,
que a base dele é a mesma, não permitiu aquelas investigações sobre Temer com o cara correndo com a mala de dinheiro, não será em cima de Bolsonaro, que não tem mala de dinheiro correndo claramente, não tem nada assintoso assim, não será permitido. Então fica esse jogo parecido com 0-0 e vamos aguardar os acontecimentos enquanto cabe a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, 1h mais 46 minutos. 1h46 na Cultura. As participações dos ouvintes aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp e tem também o nosso canal no YouTube. O Paulo Sérgio pergunta: professor, o que você acha demais 40 deputados federais não tiveram seus votos confirmados? A exemplo de Fernando Rodolfo na votação do voto impresso? Eu não estou entendendo com clareza. Eu não acho tiveram que seus votos confirmados aonde? eu acho que no sistema eletrônico. Tem uma... Da Câmara Federal? Isso, no dia da votação do voto impresso, que não tiveram os votos confirmados, ele está citando como exemplo Fernando Rodolfo, na votação do voto impresso no sistema da Câmara. Oi, não tem nada a ver o sistema da Câmara com o sistema das eleições ou do próprio voto impresso. Porque uma coisa tem que ficar muito clara. Eu já coloquei aqui para muitas vezes, vou repetir. A urna brasileira, essas urnas que todo mundo está acostumado com elas não podem ser invadidas. Não tem como um hacker, ou hacker, você pode escolher a pronúncia que quiser, entrar numa urna eletrônica dessa. E o código dela interno que é colocado, ele é colocado sob supervisão dos partidos políticos, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. E agora o Barroso chamou também para esse trabalho de acompanhamento e fiscalização as Forças Armadas. O professor Rui. Das Forças Armadas. Professor Rui. Oi. Eu acho que ele está se referindo ao seguinte: no dia que teve essa votação, 40 deputados não conseguiram registrar o voto no sistema eletrônico. Isso pode acontecer. O sistema eletrônico falha. Todo sistema do mundo, sistema humano, né? Qualquer um falha, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que pode acontecer e não quer dizer que eles não tenham votado, né? Acho que o voto deles foi declarado de algum modo e computado pela Câmara Federal. Isso não constitui nenhum problema. E tampouco isso serve como comparação para discutir a questão da urna eletrônica. Porque a nossa urna eletrônica ela é independente da rede da internet. Enquanto aquele sistema da Câmara certamente é ligado via internet. O que não quer dizer, tampouco, que não possa haver falha. Tem falha na urna eletrônica. Ela quebra, ela engasga, né? Tem problema lá. A gente vê substituir as urnas. Agora, o detalhe é que elas não podem ser acessadas de fora para dentro. Não tem como nem quem está na mesa fazer um acesso àquela urna. Ela tem um sistema de 30 travas, mais ou menos, que impedem. 30 é o sistema todo, mas ela tem um sistema interno de travas que, se houver qualquer tipo de interferência, ela engasga e não funciona mais. Então é um sistema muito seguro. Não fosse, o mundo todo não estaria dizendo que o sistema é seguro. E se quiser colocar voto impresso, isso seria um adicional, mas um adicional inútil, porque quem tem quase 30 anos de comprovada eficácia e certeza de que não houve fraude, inclusive os deputados, todo mundo tem colocado isso, não será a invenção de um técnico ou de um hacker ou de Bolsonaro, ou de quem quer que seja, que vai provar aquilo que ninguém nunca provou, que foi fraude na urna eletrônica brasileira. Se a ideia do ouvinte é fazer essa comparação, eu acho que a comparação ela não é cabível, apenas diz que um sistema como o da Câmara pode falhar, como já falhou em outras oportunidades. Tem mensagem aqui do Paulo que fala assim: Elaine, por favor, pergunte ao professor, se Lula tivesse feito uma falsificação de documento, como a imprensa e a oposição faria com isso, não seria uma hora de realmente ter um impeachment, realmente? Claro. Agora, é preciso ver uma coisa. Lula não representa o poder econômico, nem está a serviço do poder econômico. Lula negocia com o poder econômico.
como ele fez no mandato dele. No mandato dele, como é que ficou a coisa? Olha, vocês ganham dinheiro de vocês com o crescimento da economia e eu vou fazendo minha política social do lado de cá. Com Bolsonaro não é necessário isso, porque Bolsonaro é um homem da direita. Ele passou os quase 30 anos que ele passou no Congresso Nacional votando matérias do interesse do poder econômico, que por sua vez tem uma representação importante, tanto na direita liberal, como hoje numa direita mais radical, que é representada por Bolsonaro. Então essa diferença é crucial. Qualquer coisa de menor poder, digamos assim, ofensivo, será tratado, no caso de Lula, com muito mais virulência, com muito mais radicalização do que seria em relação a Bolsonaro. Se Lula tivesse feito a metade do tipo de declaração ofensiva a mulheres, a homossexuais, a jornalistas e agora a juízes também, não teria, acho que ele ia pegar prisão perpétua, né, ou pena de morte. Seria totalmente diferente. O tratamento é totalmente diferente. O tratamento que determinados setores de mídia e setores do judiciário e setores da política brasileira dão a Lula é completamente avesso àquilo que foi tolerado com Bolsonaro. Nem estou dizendo aqui que Bolsonaro é o bicho, né, é o Satanás. Não, nada disso. Estou dizendo que o que ele faz já extrapolou de longe, ele e os filhos, né? Por exemplo, não tem ninguém perguntando como é que o Flávio Bolsonaro comprou aquela casa que ele diz que é de 6 milhões, mas todo mundo está dizendo que é de 10, de 14 milhões de reais, sem ter renda para isso. Fosse um filho de Lula, a coisa seria completamente outra. A gente já tem essa experiência. E isso, digamos, não é, digamos, ético talvez, mas é normal. No tipo de tratamento que a gente está acostumado aqui no Brasil, esse jogo de 2 pesos e 2 medidas. Aqui o Paulo Sérgio, ele acrescentou a mensagem, disse, muito bom, então o sistema eletrônico é falho. O sistema eletrônico é falho, mas não quer dizer que o sistema do Tribunal Superior Eleitoral tenha até hoje provado que essa falha implicou falsificação ou interferência no resultado de qualquer eleição brasileira. Que sistemas eletrônicos são falhos, a gente sabe. Porque, por exemplo, o sistema da NASA, aliás, do Pentágono e de outras instituições americanas já foi invadido por hacker lá numa área que deveria ter segurança absoluta, e já foi invadido. Mas o que eu estou dizendo é que a urna brasileira não é invasível, ela não tem como você entrar nela, e o sistema de apuração nosso, ele é supervisionado por um conjunto, inclusive de hackers e de técnicos em informática que acompanham cada passo que é dado. Porque a grande vantagem da internet e desses sistemas informáticos é que tudo que é feito deixa rastro. Então é possível você acompanhar passo a passo cada elemento da apuração. E outra coisa, a apuração é feita em público. A apuração é feita para todo mundo ver numa sala aberta, agora onde estão pessoas credenciadas. Todos os partidos políticos envolvidos, instituições que cuidam de segurança cibernética de modo geral, e também Polícia Federal, Ministério Público e tantos Tribunal de Contas, quem quer que queira participar pode se credenciar para acompanhar a apuração. Então o sistema é seguro. Imaginar que o Brasil só faz baboseira, que o Brasil só faz o que não presta, é uma ilusão que a gente está tendo e que o presidente da República, inocentemente eu acho, por falta de capacidade intelectual para compreender isso, ele entrou nessa roubada de querer dizer que o sistema brasileiro é falso. E não é. Aqui tem o Cícero do Chico Chique, que diz o seguinte, pergunta o que Rui acha do Bolsonaro dessa briga com o ministro da Justiça, o Alexandre. É com o ministro do Supremo Tribunal Isso, Federal, Alexandre de Moraes. Supremo Tribunal. Do Supremo Tribunal Federal. Ele é ministro e ele não só prendeu aquele deputado Daniel Silveira, como agora prendeu Roberto Jefferson. E os bolsonaristas estão particularmente revoltados com isso e também estão revoltados com o fato do ministro estar conduzindo um processo que ele está investigando todo o mecanismo de fake news que foi montado durante as eleições e que vem sendo montado pelos bolsonaristas. Então ele tem tomado uma série de posições nessa ordem. Só que Bolsonaro está dizendo que a posição dele é inconstitucional, mas ele não levou em conta o fato. É que quando
o processo que está sendo em andamento visa defender o próprio tribunal, o tribunal tem o poder de investigar, conforme o seu regimento e conforme a própria Constituição autoriza. Então, vai ser um embate. Agora, não sei até que ponto alguém recua, se Bolsonaro vai recuar da posição que ele está, ou se o próprio ministro vai dar uma freada também, porque a coisa está muito tensa, né? Não se faz outra coisa. A gente está com problema de desemprego, problema de inflação, gente passando fome, a pandemia ainda com 570 mil mortos, o que é uma coisa chocante, uma coisa violenta, brutal, e parece que tem gente que não nota, não sente isso. Que morrer 570 mil pessoas, tanto faz, é a mesma coisa de morrer alguém atropelado aí por um ônibus ou qualquer coisa, alguém cair de uma moto ou cair em casa de uma escada e morrer, é a mesma coisa. Não é, 570 mil pessoas que morreram aqui representam o segundo contingente do mundo de gente que morreu. E a gente podia ter feito muito melhor no combate à pandemia, todo mundo sabe disso. Aqui o Luiz Lima Chaves, boa tarde. Quando tem falha, troca a urna. Exatamente, troca a urna completa e ela já está, digamos assim, habilitada, fiscalizada e auditada. A urna não entra aleatoriamente nesse processo. Você não manda pegar uma lá no depósito e traz, não. Você pega a urna que está habilitada para entrar em funcionamento a qualquer momento e coloca no lugar uma da outra. Por isso que até hoje não houve fraude. Porque se ninguém pode entrar na urna, o que é que acontece? A urna emite no fim do dia, às 5 da tarde normalmente, né? Emite um boletim de urna. Esses boletins de urna, que são de papel, podem ser somados com os votos dos candidatos e ele terá que bater com a soma que o TRE vai dar, em primeiro lugar o TRE, né, porque ele soma para a cidade e soma para o estado, e depois o número que vai dar em nível nacional. É como se você tivesse um comprovante do voto total, não do voto de cada um, mas do voto total. Então é um sistema extremamente seguro. Agora, eu repito, se quer colocar mais uma trava de segurança, isso não é problema nenhum. Eu acho que se admite que bote mais urnas para serem auditadas, para serem conferidas, não vai ter problema nenhum, porque sempre foi feito, sempre deu certo. Professor Rui, a gente agradece seus comentários nesta quarta-feira, deseja boa tarde e até sexta-feira. Lembrando um detalhe, André e Elaine, a cultura tem feito ao longo desse tempo todo com a apuração de voto eletrônico exatamente esse trabalho. A Rádio Cultura. Normalmente sob minha coordenação. Exatamente. A gente tem levantado os números que saem do boletim de urna, tem fechado essa projeção de votos e anunciado com antecedência quem são os candidatos que vão vencer. Assim foi quando a primeira mulher se tornou eleita pelo voto direto, prefeita de Caruaru, Raquel Lira, e em tantas oportunidades, quando Queiroz venceu lá atrás, etc. A gente estava ali dando as projeções. Não é nenhuma mágica, é um trabalho aritmético, é um trabalho de projeção, só que é um trabalho duro, difícil, sério e suado, né? A gente, inclusive, sua frio, com medo de errar. Até aqui erramos muito pouco, mas nós fazemos baseado em quê? Na confiabilidade das urnas. Então isso já poderia bastar para a população de Caruaru entender que nós da cultura nunca tivemos motivo para duvidar da seriedade, da honestidade e da correção dos resultados da urna eletrônica aqui em nossa cidade. O nosso trabalho atesta isso. E a cidade tem acompanhado e tem dado grande audiência a gente e dado o prêmio da sua atenção, da sua compreensão conosco, exatamente porque a gente tem feito um trabalho sério em cima de um sistema sério que apura seriamente os votos do eleitor e respeita a vontade democrática da população. Boa tarde, André Santiago, boa tarde a Sandro Rodrigues, boa tarde à grande audiência da Cultura Informa, boa tarde, Elaine Dias, até sexta-feira.